Pessoal, um bom dia a todos, a todas. Nessa primeira aula via Zoom, online, usando a plataforma Zoom. E tenho certeza que vai ser bem interessante a contribuição de todos. Uma aula que está prevista para 30 minutos, porque eu aprendi com os especialistas, com o Joaquim, com o João Pedro, que tudo que é feito assim online tem que ser muito rápido para dar. E é uma introdução à Confissão de Fé de Westminster. E antes, fazer uma breve palavra de oração. Pai amado, querido Deus, orienta-nos e agradecemos por esta aula, pela nossa Igreja do Butantã, e que o Senhor possa estar conosco, todos nós possamos estar interagindo e aprendendo mais de Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém. Dentro do tema que está assim, na escola dominical, que ficou com o André e comigo, que é a atualidade das confissões de fé, né? Nós já vimos algumas, e hoje nós vamos falar assim, de uma forma muito rápida, uma introdução daquela que é chamada a prima-dona, não é isso, reverendo? A prima-dona das confissões de fé em relação aos calvinistas, aos presbiterianos, que é a Confissão de Fé de Westminster, né? Inclusive, nós sabemos que alguns até admiram tanto que chegam a idolatrar a Confissão de Fé de Westminster, mas esse não é o nosso objetivo, mas é mostrar a sua importância desta confissão, que é da mais importante para os calvinistas e os presbiterianos. Ela foi feita em 1643 a 1646, foi construída lá na abadia de Westminster, né? Eu não estou conseguindo passar a página aqui, ô Joaquim. Será que... Pronto, aqui. A abadia de Westminster. E aí, lembrando que existe uma diferença entre a abadia, né, e a catedral. Quem for à Inglaterra, em Londres, pode confundir, às vezes confunde, procura a Catedral de Westminster. A Catedral de Westminster ela é da Igreja Católica. E da Igreja Anglicana é a Abadia de Westminster, que é muito mais antiga e muito mais famosa, muito mais conhecida. E é nessa abadia que houve, então, esse evento que nós conhecemos, né, que foi feito lá a Confissão de Fé de Westminster. Vejam só o que eu coloquei para a gente fazer essa introdução. As igrejas reformadas do século XVI e XVII produziram várias coleções de confissões reformadas que diferenciava a fé reformada da fé católica romana. Então, havia esse embate muito grande para ficar a diferença. E naquela região da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra, principalmente, mas influenciando a Holanda, a França, a Alemanha, nós tínhamos a Confissão da Escócia, que era muito conhecida, a base para muitas, e os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, ou da Igreja Anglicana, uma de 1560, outra de 1563. Elas estavam bem consolidadas naquela época. Só que havia uma tensão. Quando ascendeu, como eu coloquei, o rei Carlos I, ele era muito anglicano, mas só que crescia na Inglaterra a influência dos ingleses puritanos, a influência dos puritanos escoceses. E aí, na última eleição do parlamento britânico, eles conseguem, os ingleses puritanos ficam maioria dentro do parlamento e forçam, então, que o parlamento convocasse uma assembleia, ou um concílio, né, uma tarefa de revisar os 39 artigos da Igreja Anglicana. Então, veja só, havia uma tensão entre a Igreja Anglicana e os puritanos, e já era maioria no parlamento, querendo impor uma forma mais puritana dentro da religião, vamos dizer assim, na Inglaterra. E aí eles conseguem, então, uma votação, o parlamento convoca uma assembleia, e a tarefa inicial dessa assembleia era revisar esses 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Mas a gente sabia que nessa revisão tinha um objetivo secundário, mas muito mais importante, que era colocar os princípios puritanos, desses puritanos ingleses, dentro desses 39 artigos, para que a confessionalidade dela fosse mais aproximada da igreja chamada calvinista, ou da igreja chamada presbiteriana de então. E eles convocam, são 121 pastores. Inicialmente, o parlamento convoca 121 pastores. Mas os escoceses, eles eram
muito importantes naquela época. Os puritanos escoceses eram muito fortes, eram grandes oradores. E é interessante que eles forçam, então, que nessa assembleia não fosse só de pastores, porque só tinham pastores ingleses puritanos, tinha os anglicanos, tinha os independentes, e os escoceses chegam e falam, não, olha, não é só presbítero docente, tem que ter o presbítero regente também, porque esse sistema presbiteriano, lá com John Knox antes, mais democrático, vem lá da Escócia. E eles insistem tanto então, que no parlamento aceitem então, os presbíteros regentes. Então, esse debate que houve nessa assembleia era a participação tanto dos pastores como também dos presbíteros regentes, para que pudesse ser mais democrático, ter mais riqueza, e eles começam, então, a fazer essa revisão. Essa notável, então, Assembleia Histórica, que eu coloquei aqui, Assembleia de Teólogos Sábios Eruditos, ela foi convocada pelo Parlamento Inglês no dia 12 de junho de 43, e a primeira sessão foi em junho, justamente nesse mês, né, aquele mês que nós estamos, e começou na 1º de julho de 43, então em junho, e começa mesmo a debater em 43, com 151 teólogos, aí sim, pastores e presbíteros, para tentar fazer uma alteração na comissão desses 39 artigos da Igreja da Inglaterra, mas que no final, o resultado final foi uma confissão de fé. Então, esse debate todo surge, essa confissão de fé, que tem uma importância muito grande nas igrejas reformadas, calvinistas, presbiterianas, espalhada pelo mundo todo. E aí eu queria agora, com nós aqui que estamos aqui, fazer uma pergunta e deixar para quem está ouvindo, quem está na aula agora, respondesse. A confissão de fé é importante para a Igreja Presbiteriana do Butantã? E se ela for importante ou não, por quê? Está aberto aí o parlamento, os microfones podem ser desmutados. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de, uma ou mais pessoas, de responder essa pergunta em si. Já que a confissão de fé de Westminster é tão importante, tão utilizada nas igrejas calvinistas, eu pergunto, a confissão de fé é importante para a Igreja Presbiteriana do Butantã? E por quê? Quem se habilita? Se precisar, eu falo, mas o combinado é alguém que não é professor falar também. Isso, Porque tem muita gente questionando para que confissão de fé, Escócia, Helvética, credos. Então, ela é importante para nós lá no Butantã, para a nossa igreja. Eu estou indo bem a miúde mesmo, lá na nossa igreja local. Alguém gostaria de comentar assim, rapidamente, 1 minutinho, 2 minutinhos? Eu não sei se eu estou sendo ouvida, estou? Tá ouvindo. Eu acho que é importante para a gente ter uma identidade, mas eu fico com medo da armadura, dela ser uma armadura, assim, não no sentido da defesa, no sentido de nos enclausurar e a gente perder o senso crítico. Muito bom. Outra opinião? Concordo 100% com a Maria. Como você começou, Renato, a gente idolatre isso e esqueça do mais importante. Mais alguém? Cris? Seria legal a gente ter uma ideia, para quem não tem isso de cabeça, o que é a confissão de fé de Westminster, ter uma ideia dos princípios básicos para poder dizer se gosta ou não gosta. Bom, então, as confissões, todas elas têm um objetivo de sistematizar ou normatizar a doutrina, a forma de governo e a liturgia. E aqui, já, como sempre, já se antecipou a minha segunda pergunta, né? Ela sempre está além. Né? Mais alguém? Não, toda igreja, eu entendo que toda igreja precisa ter uma confissão de fé,
demonstrar aquilo que ela crê, aquilo que ela vive, ou o seu ponto norteador, né? Aí, uma igreja que não tem uma confissão de fé, não sabe responder à razão da sua fé, como a palavra de Deus diz, ela precisa reavaliar os seus conceitos dentro da sua vivência onde ela está, né? Eu concordo também com isso. Fala aí, Bruno. Primeiro. De que a gente não pode usá-la como uma armadura, né? Como algo que a gente usa para dividir a gente dos outros irmãos que não seguem a mesma confissão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uma importância muito grande para a formação da gente, né? Não quer dizer que a gente vai ficar nela para sempre ou concordar com todos os pontos, mas ela ajuda a formar um básico muito importante, assim. Dá uma visão do todo. Não é só uma questão histórica, assim, do tipo, de onde a gente veio e tal, a nossa história, mas também ajuda a formar a nossa fé de um jeito bem bacana, bem importante. Depois a gente lança voos mais altos, né? Mas é uma base, é um recurso muito bom para ensino. Muito bom. Mais alguém? Eu ia só comentar uma coisa também, que eu acho que é uma crítica que as igrejas protestantes em geral recebem muito, justamente por não terem unidades, serem igrejas que, sei lá, acontece uma briga ou uma discussão teológica, as igrejas racham e tal. E isso às vezes dá a impressão, e várias das nossas igrejas evangélicas têm essa impressão, de que a gente não faz parte de uma cristandade, de uma história do cristianismo, e que a gente comunga mesmo e tem comunhão com os cristãos ao longo da história. Então, para mim, me parece assim, e eu já falei isso várias vezes em outras aulas, que as confissões de fé, elas são documentos históricos que mostram a necessidade do povo de uma igreja, geralmente de uma igreja nacional, como a gente tem visto, naquela época. E aí você fala assim, mas então serve só para eles. Não serve só para eles, porque isso também faz parte da nossa história. Então é muito importante, me parece, é muito importante entender de onde a gente vem. Pode ser que a gente discorde, igual o pessoal fala assim, discorde de um ponto, ou sei lá, em algum momento, às vezes você nem discorda especificamente do ponto, mas você olha e você fala assim, isso aqui eu não gastaria tanto tempo nisso, né, nessa questão igual eles gastaram. Os caras ficaram capítulos e capítulos discutindo um negócio que pra gente hoje já está superado, já passou. Mas está superado justamente porque eles discutiram isso naquele tempo. Então, assim, é muito importante para entender a nossa história, entender que a gente faz parte de um coletivo mesmo, da cristandade, tipo, dos cristãos ao longo da história, que a gente é parte disso e que está em comunhão com eles, inclusive, né? Então, ao longo da história, a gente vai mantendo a comunhão da igreja. Então, eu acho que essa relevância essa relevância histórica, ela é muito importante para isso também. Muito bom. Uma outra pergunta que é muito importante para saber por que estudar a confissão de fé é qual a importância, né, da confissão de fé na forma de governo, liturgia e doutrina para uma denominação. Qual a importância, né, dela, né, na forma de governo, liturgia e doutrina? Alguém pode comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Alguém gostaria de falar? Porque aí a pergunta já dá a dica, né? As confissões, até aquilo que a Cristina comentou, as confissões, elas trabalham principalmente 3 grandes blocos de assunto: sistema de governo, liturgia e doutrina. E por que isso é importante ter esses 3 grandes blocos estudados
por uma denominação bem específica. No caso, a nós, que somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas pode servir para metodistas, batistas, todos têm a sua confissão. Alguém pode dizer qual a importância? Ou comentário sobre esse assunto, esse tema? Ninguém arrisca? Durante as próximas aulas, né, vou combinar com o André a forma de passar, nós vamos trabalhar basicamente isso, sistema de governo, liturgia e doutrina para uma dimensão, no caso, para nós. Veja o texto. Oi, André. Renato, não, eu vou falar alguma coisinha então, só para o pessoal se animar também. Tipo, de novo, né? Tipo, tem essa importância histórica e aí eu vou, por mais que a gente rejeite e sei lá, mesmo a igreja presbiteriana que menos queira saber de confissão de fé, que não esteja nem aí para a confissão de fé, me parece que a relevância, especialmente a confissão de fé de Westminster, da escocesa também, mas especialmente a confissão de fé de Westminster, para as igrejas presbiterianas, é que elas definem o que é ser presbiteriano, né? Então, assim, o sistema de governo, a definição do sistema de governo, como deve ser o sistema de governo da igreja, isso já é uma identidade da qual, por mais que a igreja não queira saber da confissão de fé, ela já carrega ali, mesmo sem querer. Então, assim, isso também vai se repetir na liturgia. É óbvio que na liturgia, a liturgia ela inova mais, né? Novos elementos surgem e ela é mais menos engessada mesmo, né? Você tem novos elementos que surgem depois da confissão e tal. Mas o sistema de governo vem um sistema de governo que é um sistema de governo representativo, um sistema de governo com instituição de tribunais eclesiásticos, com direito de defesa, que é um negócio que fora das igrejas presbiterianas não é tão comum assim, que acaba marcando mesmo de forma muito, muito forte a identidade presbiteriana no mundo inteiro, né? No Brasil especificamente, que é o que a gente está falando aqui, mas no mundo inteiro. Tipo, ao ponto de, sei lá, parece que todo presbiteriano, de certa forma, já está um pouco treinado para assembleísmo mesmo, para ir para a assembleia para poder sei lá, discutir coisas burocráticas na assembleia, para estar meio treinado a fazer ata, meio treinado a votar e entender a lógica de votar e ser votado, e essa lógica representativa. Eu acho que isso e a própria ideia de conselho, que já é muito forte, né, na igreja presbiteriana. Então, acho que é uma coisa que fica tipo, na identidade mesmo, fica no DNA. Vejam que o texto, a pergunta de baixo, o que acham do cenário histórico do texto de Atos 15, de 1 a 29. E nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas assim que terminar a aula, eu queria deixar a sugestão que todos pudessem ler esse texto de Atos 15, 29. Porque o Atos texto, esse cenário, o que acontece em Atos 15, 29, é justamente um embasamento bíblico, né, conceitual, básico, histórico, para a existência das confissões, ou dos credos, né, ou dos cânones, que as igrejas utilizam para fazer a gestão, conforme o André falou, a gestão das denominações, né? E é tão rico, é um espetáculo estudar esse Atos 15, 29. Eu notei que é a primeira assembleia da igreja cristã, na igreja primitiva, né? Foi na igreja primitiva, a primeira assembleia, concílio que houve. Ele popularmente é chamado de Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio, a primeira assembleia que tomou decisões para nortear, tudo aquilo que o André falou, nortear a igreja que existia, então, a igreja cristã. Porque havia um ensinamento dos apóstolos. Então, tudo que o apóstolo falava era a base da igreja cristã primitiva. Só que alguns discípulos começaram a introduzir
novas teologias ou doutrinas, novos procedimentos, novas práticas dentro da igreja cristã, né? Principalmente o grupo judaizante, porque a igreja cristã primitiva é formada dos cristãos judaizantes, aqueles de origem de Israel, né, ali de Jerusalém, e do cristão chamado gentio, e principalmente oriundos da Europa, ou da Grécia, da Itália e de outras áreas. E esse embate, porque o cristão judaizante ele carregava a tradição. Isso é muito comum na igreja, a gente vê aqueles mais tradicionais, que trazem coisas de 50, 100 anos atrás. Os judaizantes queriam colocar algumas práticas da sua tradição, de judeu, como ele era judeu, e o debate aqui da circuncisão. Então, eles fizeram o debate, né? Se juntaram e falaram, não, vamos para Jerusalém, vamos consultar os apóstolos. Foram para Jerusalém, aí diz o texto que a igreja toda recebeu. Então, recebendo esses irmãos que vieram dessas regiões, reuniram a assembleia, mas principalmente o debate, é muito claro no texto, era entre os apóstolos e os presbíteros. Então, a igreja toda estava reunida, mas quem foi debater nesse concílio eram os pastores e os presbíteros. Então, havia esse debate com toda a igreja, né? E lá no versículo 22, tem toda uma ação. É muito lindo ver a intervenção do apóstolo Tiago, não, do presbítero Tiago, no versículo 12 a 21. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, ele era um presbítero, tá? Ele faz toda uma defesa, ele não só traz a questão que não deveria haver circuncisão, mas como ele também traz outras práticas que estavam ocorrendo baseado na Bíblia, porque ele usa a Bíblia, né? Ele usa essa parte dos textos que eram usados na época para defender a tese. Então, mesmo lá, não era uma assembleia administrativa, porque toda a defesa dos apóstolos, dos presbíteros que se posicionaram, e são poucos, é uma pena, porque apenas 40, 30 e poucos versículos que se coloca todo esse concílio, faz um resultado no final, e no versículo 30 fala assim, reunida a comunidade, entregar a epístola, ou a confissão de fé, ou os cânones, ou os 39 pontos da igreja da época, né? Esse é um conjunto de regras e práticas, e começaram a distribuir na igreja de toda aquela região. E por que eles começaram a distribuir? Para que tivesse uma uniformidade de pensamento no sistema de governo, na liturgia e na doutrina. Vejam só, então, ali daquele primeiro concílio já emana essa forma que a igreja reformada vem ao longo da história, trabalhando através desses documentos que norteiam a nossa forma de viver. E é um texto muito interessante, quem não conhece, quem já não estudou muito, depois vale a pena todo um estudo desse primeiro concílio, dessa primeira assembleia, que é a base bíblica para todas as confissões que foram feitas posteriormente. Renato? Oi. Eu vou só pontuar assim que, um parênteses, que nem forma de governo, nem liturgia, nem doutrina definem a nossa salvação. Isso é importante a gente saber, né? Mas elas estruturam, elas organizam, e como qualquer empresa, qualquer família que tem a sua organização. Então, ela é importante para organizar, para um corpo, né? Mas que ninguém vai deixar de ser salvo porque faz uma liturgia diferente ou aceita um modelo de governo diferente. Ela não salva, mas ela define como se salva. É isso que é importante. Ela diz como que você vai ser salvo, porque ela pega a Bíblia e sistematiza a Bíblia. Ela faz o que o apóstolo Paulo fez isso em relação aos evangelhos. Ele leu, estudou os evangelhos e sistematizou nas suas epístolas as doutrinas ensinadas por Jesus. Jesus ensinou nos evangelhos. Paulo pegou os ensinos de Jesus nos evangelhos e sistematizou nas suas epístolas, nas suas cartas. A mesma coisa a confissão. As confissões, elas colocam, a partir da luz da Bíblia,
ela coloca uma forma de funcionamento. E aqui eu estou usando um exemplo nesse slide. As empresas se organizam com estrutura, faltou lá em regimentos, né? Os administradores, a organização é um elemento fundamental para que uma empresa ou uma instituição mantenha um foco nos seus objetivos, depois de definir a missão, né, visão e seus valores, serve como base de definição para que uma empresa ou uma instituição possa definir suas atividades no mercado. Isso não é questão uma empresa, mas na igreja ela precisa também ter esse foco, saber qual é a sua missão, qual é a sua visão, para onde vai chegar. Então, a confissão ela tem esse papel de pegar o que está escrito na Bíblia e transformar de uma forma mais fácil e que dê uma uniformidade na igreja pelo mundo todo. Então, eu estou usando só esse exemplo das empresas. Então, nós temos aí a confissão de fé que foi feita lá na Abadia de Westminster, né, em 1643, 1656. Depois da confissão foi feita no ano seguinte, 1647, o catecismo menor. Ele é menor porque eles são menos artigos e respostas mais curtas. E depois, em 1648, no ano seguinte, foi feita a confissão, o catecismo maior. Ele é maior porque tem mais perguntas e as respostas são mais densas, mais profundas. Então, na verdade, começou em 43, foi terminar lá em 48. E ao longo das próximas aulas, né, eu vou combinar com o André como fazer, de enviar, porque uma aula só demora uma vez por mês, mais ou menos, então a gente precisa, para não perder muito tempo, né, André, nós vamos combinar e mandar algum material para os alunos da classe. Hoje é uma classe única. E aí chega, nessa introdução, para dar um gostinho, eu espero que vocês estão tendo um gostinho de pensar na confissão, eu chego na nossa querida e amada Igreja Presbiteriana do Brasil, nessa introdução que eu estou fazendo uma visão do cenário. A IPB coloca a confissão de fé, isso é muito importante, como sistema expositivo de doutrina e prática. Ou seja, ele tem a Bíblia como uma regra e prática, mas tem também, na confissão de fé de Westminster, o seu sistema expositivo de doutrina e prática, ou seja, ele sistematiza toda a nossa doutrina e a prática do dia a dia, dos nossos costumes dentro da igreja, né? Renato, podia fazer um comentário rapidinho? Voltando um pouco na pergunta que você fez, interrompendo um pouco, você tinha perguntado, ainda essa pergunta sobre qual que é a importância, né, de uma confissão, né, de fé, de um sistema de governo, doutrina, liturgia. Antes de a gente falar da IPB no Brasil, eu acho que tem uma questão que é a seguinte: a igreja sem essas três coisas, acho que ela é como se fosse assim uma alma desencarnada, né? A gente pode falar do evangelho e, né, da nossa salvação e tudo mais, só que sem pelo menos essas três coisas é como se não existisse a própria igreja, né? Ela está vagando por aí, não tem uma encarnação que a gente pode ver, né? E também não é um Deus dará que a gente pode escolher qualquer coisa, né? Porque certas manifestações, certas escolhas litúrgicas manifestam melhor ou pior o evangelho. Certas formas de governo manifestam melhor ou pior o evangelho. Certas confissões doutrinárias vão manifestar melhor ou pior ao evangelho, a doutrina das escrituras e tudo mais. Então, acho que embora eu não diria que existe uma específica, por exemplo, a Westminster, que é a única que vai estar dizendo o jeito certo de ser igreja. Vão existir jeitos que são melhores ou piores, ou que têm pontos positivos e negativos. E a gente não tem que se pensar bastante, assim, não tem que ter uma visão do tipo, pode ser qualquer coisa e não faz diferença, sabe? Acho que isso é o que eu queria dizer. É isso mesmo, Bruno. Então, no caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela escolheu a Confissão de Fé de Westminster como o seu sistema principal, mas poderia ter visto outros, né? Inclusive, não sei se dá para ver aqui,
esse livro é A Harmonia das Confissões Reformadas. Nesse livro, que é o último lançamento da Casa Editora, ele aqui dentro tem as confissões reformadas que a igreja, que os calvinistas e os presbiterianos utilizam. A de fé de Westminster é a mais importante, ela fica na própria Constituição nossa, mas ela utiliza outra, e aqui nesse livro tem uma harmonia em relação a isso. Também utilizei como esse livro lançado pela Casa Editora, que é A Confissão de Fé de Westminster, da editora, uma bibliografia boa para o estudo. O estudo programado da Confissão de Fé, lançado pelo IBEL, que é o nosso principal instituto bíblico que tem da MPB, né? E também, para pegar uma versão um pouco mais progressista, o livro das confissões, olha só, o logo é da PCUS Way. Eles lançaram esse livro de várias confissões, inclusive eles não usam mais a Confissão de Fé como a principal, ela é mais uma no bojo, porque é uma igreja que, para poder ser mais liberal na sua opção, né, em relação a gênero, sexo, homossexual e outras coisas, ela abriu o leque das confissões para poder encaixar um novo jeito de pensar. No caso da IPB, a IPB ela coloca o Westminster uma mais importante como sistema de princípios de doutrina e prática. Pegando o gancho também do Bruno e da Marisa, lá, que falou lá da armadura, eu escrevi, e é um conceito que é pacificado dentro da igreja nossa, da igreja reformada, é que registrar que os concílios, sendo de homens falíveis, podem errar, e muitas vezes têm errado. Então, ela não é a Bíblia que é fechada, tal. A confissão de fé ela pode sofrer uma atualização e pode conter algumas coisas. Eu mesmo não tenho medo de me expor e dizer que alguns vão concordar, outros não, mas dizer que o Papa é a besta, eu tenho uma dificuldade. Ele pode ser um herege em relação à doutrina reformada, né? Comparando. Mas dizer que ele é o próprio Satanás, eu acho difícil, ou a própria besta. Então, é interessante saber que os concílios erram, né? Então, todos os concílios podem tomar decisões que não estejam à luz da palavra de Deus, porque é composto de homens. Já a Bíblia, não. E aí é interessante, fechando a nossa aula já, né, no final desse bate-papo que nós estamos tendo, é esse texto também que está aqui. Ó, a IPB sustenta que a Escritura é a suprema e infalível regra de fé e prática. Então, para nós, ela é suprema e infalível regra e prática. E também que a confissão de fé, olha como é que a confissão de fé entra. E os catecismos, o maior e o menor, contém o sistema de doutrina ensinado nas Escrituras. E dela deriva, ou seja, a confissão de fé deriva da Escritura, toda a sua autoridade. E a ela tudo se subordina. Então, a confissão de fé ela é toda, nesse debate que foi feito nesses anos lá na Abadia de Westminster, ela não podia ter nenhum desvio em relação ao entendimento que aqueles irmãos naquela época tiveram das Escrituras Sagradas, né, para montar esse sistema de governo que nós usamos até hoje. A liturgia na IPB é muito rica, porque a liturgia é a forma que nós temos para mostrar a prática e mostrar a doutrina, né? Por isso que a liturgia é do pastor, segundo a nossa Constituição, porque o pastor ele pode fazer várias maneiras a liturgia, dirigir de várias maneiras, ou o princípio da liturgia como ensino, ele tem mais liberdade, mas não tem liberdade na doutrina, que ela está fixada lá, e no sistema de governo, mas na forma de expressar, né, no próprio culto, tem várias igrejas presbiterianas e cada uma eu posso mostrar várias formas que tem dela demonstrar o que ela pensa na parte doutrinária, na parte de governo. Tem sociedade interna ou não tem? No governo. Aquela bate palma ou não bate palma, aí vai para uma forma, mas a doutrina, a essência do credo, que eu chamo o credo niceno apostólico, ela não tem como se mexer. E aí é a forma como a IPB trabalha. Agora, nós vamos, aos pouquinhos, trabalhar os itens, são 33
capítulos a Confissão de Fé de Westminster, abrangendo. Ele é muito rico porque dá muitos ensinamentos interessantes e ela começa onde não poderia deixar de ser, que é pelas Escrituras, trabalhando a importância da Palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela entra mais nesse sentido. E assim, eu não sei se tem mais alguma observação dos irmãos. Está aberto aí o painel para a gente fazer o fecho final. Alguém gostaria de comentar? Ou até mesmo, não é da aula, mas do formato, eu acho que a nossa igreja, com esse formato, está ganhando muito, né? De a gente poder conversar, debater, perguntar. Vou comentar um negócio. Só, primeiro, uma coisa mais prática, né? Eu mandei um link da PCUSA que tem o livro das confissões, está em inglês, para quem domina inglês. E aí pode baixar o livro das confissões, ali vai ter todas essas confissões, essas principais que a gente está citando, inclusive. E mandei também uma versão em português que tem da Confissão de Fé de Westminster. Depois a gente vê se a gente acha mais coisa dos livros que o Renato falou, tal, para a gente poder mandar também, mas de cara já mandei esses daí. Eu ia comentar um negócio também, Renato, que eu acho que para mim foi muito importante quando eu era, sei lá, bem moleque ainda, quando eu era adolescente, eu comecei a entender e a tomar pé mesmo, né? Comecei a entender que a gente tinha uma confissão, o que era essa confissão, que a gente tinha um sistema doutrinário, tinha um sistema litúrgico e às vezes a gente fica com muito medo de como isso ingessa uma igreja, de como isso nos fecha e tal. E para mim, na verdade, a experiência de tomar contato com a doutrina e tomar contato com princípios de liturgia foi, na verdade, o contrário. Assim, foi uma coisa que estava ali e que me ajudou a me libertar. Porque eu comecei a entender aquilo que eu fazia, né? Então, na liturgia, por exemplo, e a Igreja do Butantã me ensinou muito isso. Quando eu cheguei na Igreja do Butantã, e aí eu vi, às vezes, o pastor Deni, o pastor Marcelo, eles falando ali, explicando o que era aquilo, por que a gente hoje está com uma vela aqui na frente e faz um acendimento de vela do Advento, por que a cor hoje a gente colocou uma cor verde ou a gente colocou uma cor roxa na decoração, qual que é a lógica de ter um momento de contrição, um momento de adoração. Essas coisas foram realmente me ajudando a entender aquilo de que eu fazia parte. E isso foi, na verdade, mais uma libertação, porque minha fé ficou mais fundada, mais fundamentada, do que mesmo uma prisão. Então, e a mesma coisa aconteceu especialmente com doutrina, né? Quando eu comecei a ler mais sobre doutrina reformada e sobre as confissões, em vez de ter aquela coisa do tipo, nossa, eu não posso nem pisar um pouco fora dessa faixa, eu comecei a olhar e falar assim, porque eu tinha várias questões sobre a minha própria salvação, se eu devia ter medo de Deus, e às vezes eu tinha medo de Deus com 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, eu tinha medo de Deus, eu tinha medo porque me entendia como pecador e não via como ser salvo, justamente por me entender como pecador. Eu olhava e falava, eu não consigo me livrar do pecado. E aí, a partir do momento em que eu começo a entender isso pela sistematização mesmo das confissões e da doutrina, começo a entender que, na verdade, aquilo vinha exclusivamente da graça de Deus, que é justamente um dos pontos principais da Confissão de Fé de Westminster. Aquilo ali foi, na verdade, tipo, tirar um peso das minhas costas, que eu parei de me preocupar tanto com isso, para realmente me preocupar com buscar a vontade de Deus. Então, assim, eu inclusive coloquei, né, nos temas das aulas, acho que a gente vai falar mais para frente, como que em alguns momentos essas confissões são muito centradas na liberdade, justamente porque a liberdade está sendo atacada, eles estão sendo atacados por acreditarem naquelas doutrinas, eles estão sendo atacados num momento histórico específico, em alguns
os momentos presos, igual a gente falou na outra aula, na aula que eu dei há algumas semanas, especificamente da Confissão da Guanabara, é uma confissão escrita na prisão, em 12 horas ali, tipo, de um dia para o outro, escrita na prisão, e que é uma confissão que mostra um grande amor à liberdade do pensamento mesmo. Então, isso é algo que me parece realmente muito confortador quando eu me deparo com as confissões. Você sabe, André, que na própria Inglaterra, quando a Confissão de Fé ela fez, trocou o rei, veio um outro rei que achou que tinha que ser anglicano e não puritano, na maioria. Ele desfez e mandou uma força militar na Escócia que assassinou mais de 100 líderes. Os grandes pregadores, pastores e presbíteros da Escócia, os puritanos, foram todos assassinados pelo rei que seguiu. Então, você vê que isso aí é como a gente fez lá da Confissão da Guanabara, na sua aula, mesmo a de Westminster, quando trocou o rei, o outro rei não concordou com a Confissão de Fé de Westminster, mandou refazer, voltou várias coisas da igreja anglicana e foi para a Escócia e assassinou os pastores e os presbíteros que lideravam as igrejas escocesas, né? Então, é uma vida dura dos nossos antepassados, mas eles acreditavam na Bíblia e no seu sistema de governo, amavam a forma. E a nossa igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela tem 1 milhão de membros, ela cresce porque ela tem uma estrutura bem sólida, bem firme, e é fácil de entender essa parte que você colocou, André, nas nossas regras, na nossa prática e no nosso dia a dia. Claro, como foi colocado para alguns irmãos, tem coisas que vão mudando, tem que ser alteradas, vão se atualizando, mas principalmente na parte da prática, né? A gente vai vendo e respeitando os cânones metodistas, os cânones batistas, porque eles também são bíblicos e o que muda mesmo é o sistema de governo e a prática, mas a doutrina é muito parecida, né? Então, se não tiver nada, estamos já no final, no tempo desejável para um bate-papo assim, online, com uma troca de ideias na área do ensino. Um bom dia para todos, um bom descanso depois do almoço e até domingo que vem, na nossa próxima aula online, com quem vem na sequência, né?